Qual a diferença entre acônito licótono e acônito lapelo? Foi uma pergunta feita pelo professor Snape ao Harry Potter em A Pedra Filosofal. Qual é a diferença entre acônito licótono e acônito lapelo? Eu não sei, senhor. Na vida real, estes são os nomes dados a uma pedra extremamente tóxica, o acônito ou mata-lobos. Vamos conhecer mais deste famoso veneno neste vídeo de hoje. Eu sou o Jordan e sejam muito bem-vindos ao canal Eterna Busca. E também vou deixar linkado aqui nos cards para vocês conferirem depois de assistir esse vídeo, que nós temos já uma lista de vídeos sobre várias plantas tóxicas e a sua história mundial. O acônito ele possui diversos nomes: chapéu do diabo, rainha de todos os venenos, foguete azul, desgraça do lobo, desgraça da mulher, desgraça do rato, desgraça do leopardo e além do seu mais famoso, que é chapéu de monge. Também pudera, não é com tantos nomes, ele é um veneno conhecido desde a Roma Antiga, quando ele era usado na ponta das flechas para caçar animais ferozes. O nome acônito ele é derivado da palavra grega acônitos, de ácone, que significa pedra de amolar, que por sua vez é composto por ac, que é conhecido por pontiagudo ou afiado, e conos, que significa cone. O nome provavelmente se refere às suas folhas pontiagudas. A etimologia popular antiga conectava o nome em parte ao adjetivo acônitus, que significa invencível, e em parte ao nome da colina Acônitus, no ponto. Este é o morro para onde Hércules trouxe do mundo inferior, segundo a mitologia, o cão de 3 cabeças Cérbero, e também é onde, segundo Ovídio, a planta cresceu a partir do animal escravo, a partir da baba dele que caiu no chão. O nome latino da espécie, Napellus, é derivado de napus, que significa tubérculo, e se refere ao formato das raízes. Acônito ele era bem conhecido na antiguidade. Medeia supostamente matou o seu filho com ele. Também é relatado que Aristóteles morreu de envenenamento por acônito. Dioscórides menciona que a raiz também mata escorpiões. Avicena foi o primeiro a descrever o seu uso em hemorragias nasais, sangramentos do pulmão, tonturas, colapso respiratório, colapso circulatório, paralisia, tuberculose e epilepsia. Os chineses têm usado um narcótico composto de arum, quioxiamo, datura, que nós já falamos da datura aqui no nosso canal falando sobre o veneno dos zumbis, que transforma as pessoas em zumbis. Então eu vou deixar linkado aqui nos cards para vocês conferirem também esse vídeo, que é muito interessante. Além do acônito, que também é usado aqui nessa receita dos chineses há muitos séculos. Esse grupo de planta possui uma rica história cultural, desde tradições e religiões a mitos e obras de ficção. Foi mencionado no filme de terror de 1933, Drácula, como a maldição do lobo, sendo usada para proteger os vampiros. Folclore há muito associa essa planta como uma forma de afastar vampiros. No mundo mágico de Harry Potter, a poção amarga do lobo ela era usada para tratar a licantropia, isso é, a capacidade de se transformar em um lobisomem. O professor Lupin tomou a poção amarga do lobo durante a lua cheia. E sobre lobisomens, não deixe de ficar ligado aqui no canal e já se inscrever, porque em breve vai sair um vídeo explicando mais sobre o lobisomem, as histórias associadas ao lobisomem e também a biologia por trás disso. Quais são as possíveis doenças que deram origem a esse mito do lobo, ao mito do lobisomem. Então, não deixe de ficar ligado aqui no canal. Outro mito conta a história de Aracne e como ela foi transformada em aranha por Atenas em um acesso de ciúme. Atena borrifa um acônito sobre Aracne, o que atesta também a sua afinidade com a mudança de forma. A planta ela é extremamente venenosa, tanto por ingestão quanto por contato com a pele. Todas as partes da planta, especialmente as raízes e sementes, são extremamente venenosas. O medicamento acônito ele é feito a partir das folhas e raízes dessa espécie e já foi prescrito como sedativo cardíaco e respiratório. Essa espécie, Acônito napellus,
Monges Rúdio, acônito, wolfsbane, ela é uma espécie de planta altamente tóxica, como nós já falamos, do gênero acônito, na família Ranunculaceae, nativa e endêmica da Europa Ocidental e Central. São reconhecidas 9 subespécies pela flora europeia, e ela pode crescer em média até cerca de 1 metro de altura. A planta ela é encontrada crescendo em lugares úmidos com sombra, prados ricos e úmidos em solos calcários, áreas montanhosas, em florestas úmidas, pastagens e até lixões. A planta ela prefere solos ricos, úmidos e excessivamente fertilizados. O Aconitum napellus ele é cultivado em jardins por suas atraentes inflorescências em forma de espinhos e também por das suas flores azuis bastante vistosas. Na época de colheita de flores, elas são usadas como material de corte fresco e às vezes ela também é usada até como material seco. A espécie ela tem baixa taxa de propagação natural em cultivo e ela é propagada por sementes ou então por mudas de galhos. O Aconitum napellus ele é cultivado em jardins em zonas temperadas. Existem as suas formas na cor branca e rosa, e na versão de cultivo. A variedade cultivar Spark Variety chegou até mesmo a ganhar um prêmio da Sociedade Horticultora da Inglaterra. Como outras espécies do gênero, a Aconitum napellus contém vários compostos venenosos, incluindo veneno cardíaco suficiente para ser usado em lanças e flechas para caça e batalha nos tempos antigos. O médico persa Avicena, que viveu em 980 até 1037, escreveu que flechas mergulhadas na seiva eram usadas para matar. E o Dr. Antônio Guarnieri, em um dos seus primeiros dicionários médicos, Prática, escreveu que flechas que continham o veneno das raízes da planta eram usados para matar cabras selvagens na Itália. Aconitum napellus tem uma longa história de uso como veneno, com casos que remontam a milhares de anos. Durante o antigo período romano da história europeia, a planta era frequentemente usada para eliminar criminosos e inimigos, e no final do período romano ela foi proibida e qualquer pessoa que cultivasse uma Aconitum napellus poderia ser legalmente condenada à morte. A acônito ela foi usada mais recentemente em tramas de assassinato. Ela contém os alcaloides químicos aconitina, mesaconitina, ipaconitina, gesaconitina, todos altamente tóxicos. E ela até mesmo chegou a fazer parte de um dos enredos de Sherlock Holmes. O nome wolfsbane, ou mata-lobos em português, leva esse nome porque já no primeiro século depois de Cristo, o acônito ele era comumente transformado nesses venenos especiais usados nas pontas das flechas, que eram usados para matar os lobos, que na época acabavam invadindo as aldeias e perturbando muitos aldeões. O veneno da planta foi o único que as pessoas puderam encontrar que funcionou com eficácia o suficiente para realmente matar os lobos na qual eles atiravam as flechas, pelo menos segundo as descrições da época. Em inglês, outro de seu nome é Monk's Hood, que podemos traduzir como capuz de monge. Ela ganhou esse nome porque as pessoas começaram a notar que essa planta perigosa, que costumava ser cultivada nos jardins dos mosteiros pela sua beleza única, tinha uma forte semelhança com seus zeladores encapuzados, quando eles estavam totalmente vestidos com as suas vestes. E olhem só essa imagem como realmente tem uma semelhançazinha. E quais são os sintomas do envenenamento por essa planta? Os sintomas marcados eles podem aparecer quase imediatamente, geralmente não muito depois de 1 hora. E com grandes doses, a morte é quase instantânea. A morte geralmente ocorre dentro de 2 a 6 horas, no caso de envenenamentos fatais. Cerca de 20 a 40 ml de tintura podem ser fatais. Os sinais iniciais são gastrointestinais, incluindo náuseas, vômitos e diarreia, semelhante ao caso que acontece da cicuta, que nós também já descrevemos aqui nesse canal. Então, se você ainda não assistiu, vou deixar linkado aqui para vocês conferirem. Outra planta extremamente tóxica. Esses sintomas aqui descritos é seguido por uma sensação de queimação,
formigamento e dormência na boca e no rosto, e também de queimação no abdômen. Em caso de intoxicações graves, ocorre uma fraqueza motora pronunciada e sensações cutâneas de formigamento e dormência que vão se espalhando pelos membros. As características cardiovasculares associadas a esse envenenamento incluem uma hipotensão, bradicardia sinusal e arritmias ventriculares. Outras características podem incluir sudorese, tonturas, dificuldades de respirar, dor de cabeça e também confusão. As principais causas de mortes associadas ao acônito são essas arritmias ventriculares e a sistolia, paralisia do coração ou do centro respiratório. Os únicos sinais que o envenenamento por essa planta deixa no pós-mortem são os sinais de asfixia. O tratamento do envenenamento ele é principalmente de suporte. Todos os pacientes requerem monitoramento rigoroso da pressão arterial e do ritmo cardíaco. A descontaminação gastrointestinal com carvão ativado pode ser usada se administrada dentro de 1 hora após a ingestão. O principal antídoto fisiológico é a atropina, usada para tratar a bradicardia. Lembrando que a atropina, nós já temos vídeos falando sobre esse composto em várias plantas, porque a atropina ela tem essa propriedade de acelerar o coração, como nós já falamos no caso da mandrágora, nós já falamos no caso do bemendro, e no caso do acônito, ele tem esse efeito contrário de diminuir a pressão cardíaca, né? O envenenamento ele também pode ocorrer após colher as folhas sem luvas. A toxina da aconitina ela é facilmente absorvida pela pele e nesse caso não haverá os efeitos gastrointestinais. O formigamento ele começa no ponto de absorção e se estende pelo braço até o ombro, depois do qual o coração começa a ser afetado. O formigamento ele vai ser seguido por uma dormência bastante desagradável. O tratamento ele é semelhante ao envenenamento causado pela ingestão oral e até mesmo o manuseio da planta. Somente o manuseio pode levar a uma falência múltipla dos órgãos e morte. A aconitina ela é uma neurotoxina potente que abre os canais de sódio sensíveis à tetrodotoxina. Uma neurotoxina potente presente em vários animais, como o baiacu, que nós já falamos dele também aqui no nosso vídeo sobre o veneno que transforma em zumbi, assim como a datura. E essa tetrodotoxina também está presente em salamandras, em polvos, estrelas do mar e outros. Isso tudo a partir da aconitina nas pessoas vai aumentar esse influxo de sódio por esses canais e isso vai retardar a repolarização que acontece nesses canais, aumentando a estabilidade e promovendo essas disritmias ventriculares do coração. Inclusive, o imperador Cláudio envenenou a sua esposa, Agripina, com acônito, misturado em um prato de cogumelos. E os usos dessa planta como remédio? Apesar de toda a sua toxicidade, ela também é bastante usada para tratamento de uma série de sintomas, que vão desde abaixar a febre, aliviar a ansiedade e tensão, palpitações cardíacas, alívio de dor de cabeça, analgésico, auxilia no sono e até nas dores do parto. Mas vale fortemente ressaltar que o uso dessa planta para tratamento ele deve ser acompanhado por um especialista, devido à sua alta toxicidade. Só de você encostar nela sem luva, você já pode ter uma intoxicação grave. O envenenamento por conitina é mais comum na Ásia, devido ao seu uso generalizado de medicamentos fitoterápicos. Em Hong Kong, a aconitina ela é responsável pela maioria das intoxicações graves por preparações de ervas chinesas. Embora a fonte de aconitina, especialmente na China, seja geralmente a Acônito carmichaeli, ou Chanhu, ou então da Acônito kuznetsov, ou Kauhu, a toxicidade ela é semelhante à que acontece na Acônito napellus da Europa. Existe uma margem de segurança muito baixa entre as doses que são terapêuticas e as tóxicas da aconitina. Se você acha que você ingeriu Acônito napellus, não faça a pessoa vomitar. Verifique imediatamente a Web Poison Control
recomenda Mary Elizabeth Way, do Centro de Controle de Envenenamento de Washington, dos Estados Unidos. E também não deixe de ligar para o hospital mais próximo para você poder obter as informações adequadas de como proceder. Em suma, a Acônito napellus é uma flor incrível que merece ser tratada com respeito e apreço pelas suas incríveis capacidades e também pelos seus importantes usos que ela teve ao longo da história e continua tendo. E se você gostou desse vídeo, não deixe de compartilhar com mais pessoas que têm essa curiosidade sobre essa planta que é bastante famosa em vários filmes, né? A Mata-Lobos. Está presente, né, desde Teen Wolf, Harry Potter e várias outras histórias. Então, compartilhe esse vídeo para que a gente chegue em mais pessoas e elas saibam qual é a história por trás dessa planta tão famosa em várias séries e filmes. Vejo vocês no nosso próximo vídeo e até mais!